Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, tudo bom? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, seguindo com a questão da A Braskem. canção. Vamos seguindo a canção e seguindo com a questão da Braskem, seguindo a canção. Geraldo Vandré, acho que não é isso? É o próprio. Caminhando e cantando. Exatamente. Mas seguindo com essa questão da Braskem. Há toda uma questão política que envolve essa crise. Tem o varejozinho local, que é aquele varejo daqueles vídeos de redes sociais, que eu sei que você não vai querer falar disso. Nem sei, não os vi. Uns videozinhos de um contra o outro. Vou falar sobre o que eu não vi. Tudo mais, Mas tem uma questão local que bate numa questão nacional. É engraçado isso. A tal da CPI da Braskem, que o Renan, inclusive, conseguiu já as assinaturas. Já tem mais de um mês, né? Ela está travada no Congresso Nacional por interesses que extrapolam Alagoas. Inclusive da própria Petrobras, né? Exatamente. Exatamente. Extrapolam Alagoas. Quando eu digo que os interesses extrapolam Alagoas, é porque tem interesses da Bahia, do Brasil e do próprio governo federal, né? E interesses empresariais também. Falar em interesses empresariais, eu queria que, no seu comentário, você discorresse alguns minutos sobre aquela entrevista do CEL, a primeira vez que ele se manifestou sobre a crise. O CEL, né? CEL, né? Que chama CEO, CEL, né? CEL da Braskem. CEO. Né? Chamado, eu também não gosto dessa. Eu fiquei tão indignado com aquela entrevista. Aí, quando eu ia ligar para vocês, eu já tinha escrito o post. Eu digo, não é possível que aquele cara pise no chão. Aquele cara, ele pega ônibus, ele vai na padaria, não é possível. Um negócio desse. Eu queria saber. Você é um gozador, cara. Eu queria saber se ele vive no mesmo mundo que nós vivemos. Se ele é uma pessoa, né? Isso. Exatamente. Ele não é uma pessoa, ele é um CEO. É um CEO. Mas tudo que envolve politicamente a questão da Braskem, Ricardo, eu queria que você discorresse sobre isso. Veja só, essa história da entrevista, eu fiquei impressionado exatamente, muita arrogância, né? Esses caras são muito arrogantes. É aquela coisa, no Brasil não basta ser rico, mas o cara tem que demonstrar que tem a voz de rico. Isso. E é o caso dele, né? Eu sou rico, represento uma empresa bilionária e como tal vou me manifestar. Igual, tem uma contaminação política. Tem contaminação política. Mas, olha, vocês nasceram de uma contaminação política. Vocês cresceram de uma contaminação política. E vivem hoje esta contaminação. Evidentemente, se vocês se sentem hoje vítimas dessa contaminação, vocês precisam ver o monstrinho que vocês criaram. Vocês passaram a vida financiando este tipo de gente que você critica agora. É o ponto de partida em relação ao personagem. Mas como você diz, esse povo não pisa no chão, né? O cara acha que assim, eu sou rico demais para estar dando satisfação a pobre. Isso que nem passou. Pois é. E é exatamente isso. Aí entra enfim, na CPI, né? No debate a questão da CPI. Eu acho que a CPI pode ser absolutamente importante para se desvendar um monte de coisa. Agora, a questão é quem vai tocar essa CPI. Na minha opinião, acho que ninguém do estado de Alagoas, nem Renan Calheiros, nem Rodrigo Cunha, se fosse uma mista, nem Arthur Lira, nenhum deles pode estar nessa CPI. Precisa ter um olhar de fora para dentro, porque aqui está tudo muito contaminado pela briga de rua. A briga de rua. O senador Renan Calheiros, o deputado Arthur Lira, JHC, Paulo Dantas, eles brigam. E seria interessante, me desculpe, eu não gosto não de briga, eu não gosto nem de ver empurrão de gente um no outro, em qualquer lugar público, não gosto. Mas se eles querem trocar tapa, botem um octógono, sei lá, no meio da lagoa ali, façam um grande espetáculo de luzes e de cores, para tocar tapa. Eu acho que para a população é muito mais lucrativo do que fazer o que eles estão fazendo. Eles não têm interesse nenhum, não há empatia. Não há empatia, não há generosidade da parte deles. Me desculpe, mas não há. Se a gente for observar, 2018 para cá, quantas vezes o senador Renan Calheiros se manifestou até o JHC receber essa dinheirama, né, da prefeitura. JHC era um discurso, quando era candidato a prefeito, né, e que mudou totalmente depois que entra na prefeitura e vê a possibilidade daquele acordo. Ou seja, não há inocente. Não há inocente. Paulo Dantas foi deputado, era líder do governo na Assembleia. Veja nas notas taquigráficas da Assembleia Legislativa quantos discursos e manifestações ele fez sobre o tema. Ele, Marcelo Vitor, qualquer um, não fez e não faria
porque não é próprio deles. O interesse hoje, muito evidente, é grana, dinheiro. A CPI, ela pode encurtar o caminho de uma investigação, porque ao contrário de uma investigação da Polícia Federal, tem muito mais facilidade. Eu requisito isso. Né? Você não precisa de uma ordem judicial. Né? Uma CPI não precisa. Né? A Polícia Federal precisa, o Ministério Público precisa. Mas a CPI não. Ela pode avançar muito mais celeremente e auxiliar a investigação da Polícia Federal. Agora, com Renan Calheiros, com Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha recebeu naquela relação. Está na relação também. Não recebi, quem recebeu era o PSDB. Gente, acabou. A partir do pecado original, e a gente está falando do pecado original, né? O senador Renan foi presidente da Salgema. Só isso. Não, mas naquele tempo, desde que nasceu a exploração da Salgema, ou do Salgema aqui no estado de Alagoas, já se imaginava que alguma coisa podia acontecer. Então, ignorância ninguém pode reclamar. Ninguém pode apelar para a ignorância, para dizer que não sabia de nada. Não imaginei, porque sabia que risco havia. E se havia risco, e se a grana estava entrando ali, né, nas campanhas eleitorais, nos cofres do Estado, todo mundo bacana. Já dissemos, o Renan Filho defendendo, o Santoro defendendo. Não, o problema, o perigo é a Salgema abandonar. Abandonar o quê? Isso que está aí, isso que foi feito. É possível uma correção de rumos para que a Salgema continue, o Braskem, é a mesma coisa, continue operando sem risco para a população? Algo precisa ser feito. A investigação pela CPI pode ser mais curta do que pela Polícia Federal e pode, inclusive, auxiliar nessa investigação da PF. A CPI pode sair, mas não com esses personagens. Eles não têm autoridade moral. Eu não estou dizendo força, não. Porque as pessoas acham que... Estou falando força. Força eles têm. Né? Pode, efetivamente, pode. Até porque a nossa formação é extremamente autocrática, né? Aristocrática, autocrática. Então, independentemente disso, força eles têm. Agora, não tem autoridade moral. E eu, sinceramente, fico imaginando, qualquer um desses personagens aqui citados na CPI, vai ser a CPI para apurar o contrato da prefeitura, que precisa ser investigado efetivamente. Precisa ser investigado. Até agora, não, os cálculos foram feitos por quem? Como? O nível de detalhamento que a população precisa conhecer e não conhece. Tudo isso é uma necessidade hoje. Agora, com esses personagens, repito, a história, só voltando ainda do JHC, você me perdoe, né? Você gosta de falar desse personagem, eu nem tanto, mas vou lá. O Grito do Campo sempre vai ser uma sombra. Sempre vai ser uma sombra política do JHC. Se ele tivesse se recolhido depois do filho, né, teria até aliviado essa barra, né, do JHC, mas não. Ele acha que o pai do prefeito, eu só me lembro do Graciliano Ramos, né? Prefeito não tem pai, né? Com o seu Sebastião, isso, ele disse, né? Seu Sebastião tem que pagar multa. Ou seja, mas isso é uma conceituação de princípio. Estou falando do Graciliano. Dos outros personagens não vou nem dizer. Né? A CPI pode sair, pode, e que ela resulte até em mais dinheiro para a prefeitura e resulte em mais dinheiro para o Estado. Agora, principalmente, que resulte em indenizações justas, tanto quanto possível, para as vítimas. E as vítimas são os moradores ou ex-moradores desses bairros que estão afundando e que foram obrigados pela pressão, né? Pela necessidade. Você ser obrigado pela necessidade é complicado, né, gente? É complicado. Tem histórias maravilhosas no Homem no Seu Limite. Você gosta de cinema, eu gosto de cinema. Né? Em que as pessoas decidem, enfim, em cima do laço ali por questões absurdas, né? Porque a necessidade faz com que elas decidam. Ali, ainda que não se chegue a uma situação extrema de morte, né? Ainda assim, elas foram obrigadas a decidir por alguma coisa para que não ficassem sem nada. E é o caso. É uma pena. E a gente vem acompanhando. Bem, a gente fez um episódio sobre os flechais. A gente vem, quer dizer, várias pessoas vêm acompanhando. E é como você falou, desde a década de 70 que se denuncia isso. Então, por ignorância, não é. Se não denuncia, mas pelo menos levanta essa possibilidade de acontecer. Só mais uma questão, Ricardo. Por que a CPI com as assinaturas não está saindo? Não está saindo?
já falamos rapidamente aqui. Obviamente, ali quem conhece o Congresso Nacional mais do que a gente vai ter mais explicação e mais informação. Mas, assim, está muito evidente. Se os senadores e governistas, porque é uma CPI do Senado, né? Desculpe, eu estava tentando aqui, processando o filme que eu me referi, A Escolha de Sofia, isso, que é um filme massa, é uma das decisões mais dolorosas, enfim, está na ficção, mas é absolutamente factível. Mas, assim, Jacques Wagner, líder do governo, contra. Otto Alencar, contra. O Davi Alcolumbre, o caso do Alcolumbre é até mais uma particularidade do embate dele com o senador Renan Calheiros. Isso. Os dois, eu não imaginava o Renan com 40 e tantos anos de Senado disputar poder com o Alcolumbre. O Alcolumbre, enfim, é um personagem tão miúdo, né? Mas é também próprio desses tempos, né? É o Arthur Lira do Senado, né? É o que falam. É o Arthur Lira do Senado. Ricardo, então vamos aqui para a dica cultural. A minha, ela tem uma ponte com o que está acontecendo. Eu gosto muito do Todd Haynes, que é um diretor que eu adoro. Acompanho ele desde que ele fez o documentário do Velvet Underground, a banda do Lou Reed, mas ele tem vários outros filmes. E esse filme que eu vou citar agora é O Preço da Verdade, é o título em português, Dark Waters, o título em inglês. Ele fala sobre toda uma investigação, uma história real, sobre a investigação da DuPont, uma petroquímica americana, que contaminou a água de uma região dos Estados Unidos, levando uma série de pessoas... Está falando de uma gigante, né? Uma gigante, uma das maiores do mundo. Química. E várias pessoas morreram de câncer. E tem toda essa luta, e foi a primeira vez que uma empresa desse porte foi responsabilizada. O filme conta isso. Eu gosto muito de como o filme ele é tratado, porque essa mesma história, ela podia ser contada de diversas formas. Eu gostei muito do filme. O filme é bem tranquilo. Ele está no Globoplay. É um bom suspense, né? Ele está no Globoplay e está na Apple TV também para aluguel. O Preço da Verdade, Dark Waters. E a sua, Ricardo? É um livro. Agora, eu vou ler aqui a apresentação desse livro, um trecho da apresentação, que é extremamente interessante e diz respeito a nós. Não se perca, não é isso aqui. Isso aqui não é um resumo do livro. Mas ele começa assim. Recém-nomeado ao Supremo Tribunal Federal, tratando do Zanin, em agosto de 2023, o novo ministro abraça o governador de Alagoas na cerimônia de posse. Cerimônia de posse dele como ministro, Zanin. Governadores não costumam frequentar esses eventos, mas acontece. Dias depois, o ministro decano do STF, Gilmar Mendes, o mais longevo na cadeira, sozinho, anula todas as provas reunidas contra esse governador em operação policial autorizada por 10-2 pelo Superior Tribunal de Justiça. O governador é cliente do ex-escritório da advocacia do ministro empossado. O mesmo escritório da esposa desse ministro, agora ex-sócia. Semanas antes, o governador também participou do encontro jurídico em Lisboa. A micareta, né? De Lisboa, né? Do Gilmar, né? Mica Mendes. Não, a gente brinca com esse negócio. Você imagina os personagens, estavam lá na micareta, né? Do Gilmar em Lisboa. Tava Marcelo Vitor, Renan Calheiros, Paulo Dantas, cada olho. E Arthur Lira. E Arthur Lira, Arthur Lira foi palestrante. Foi exato. Como é? Você tem gravado essa palestra? Você lembra aquela piada da coruja? Cara, se ela aprendeu a falar do cara que compra, um português que compra coruja, o carioca, né? Enfim, o sabidão vende lá. É um estereótipo, né? Vende a coruja e volta no ano seguinte. Ele disse, aí aprendeu a falar porque ele queria um papagaio. Não tinha papagaio, o cara empurrou a coruja. Aí disse, ela aprendeu e disse, não, mas prestem atenção. Pronto, eram os três ali, 3 corujas. Coruja é um símbolo da sabedoria, né? Mas, enfim, é um livro extremamente interessante. O Discreto Charme da Magistocracia. É do Conrado Hubner Mendes. Esse cara é professor de Direito Constitucional da USP. É um sujeito brilhante, né? E é de uma contundência. E ele vai narrando alguns casos. Esse aqui é só apresentação. E vale a pena ver, né? Porque ele mostra isso aqui. Conflito de interesses. Conflito de interesses. No mínimo, não venha não para cá. Você vai me complicar a minha vida. Mas aí, por exemplo, a história do Fux. É rapidinho, é só um fato. O Fux suspende não,
ele concede uma liminar contra a ação que pedia a suspensão dos benefícios, aqueles mínimos, né? Auxílio moradia, sem imposto de renda para os magistrados em todo o país. O país, durante 4 anos, teve um prejuízo de mais de 1 bilhão, vou repetir, 1 bilhão por ano, segundo o Conrado Ubner, até que ele próprio depois, o ministro Luiz Fux, suspendesse a liminar deles. Não está resolvido aqui, porque era uma questão salarial. A filha dele já era desembargadora, então, a filha dele foi nomeada desembargadora por conta dessa relação, eu diria, de amizade, né, de carinho, de afeto, de proteção dele para os demais magistrados. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com 35 anos de idade. Ela vai ficar lá 40 anos, gente. 40 anos. E já falamos, eu disse, eu não tinha nada para dar a ela. Eu também não tenho nada para dar à minha filha. É justo isso com o cidadão comum? Ou seja, esse povo vive numa bolha, vive completamente alheio à realidade brasileira, né? Da população brasileira. Alguém sabe, ontem eu conversava com o Zé Costa até sobre isso. O Zé disse, olha, Ricardo, eu fui deputado federal, alguns mandatos, 3 ou 4, ele dizia, nunca conseguimos saber quanto era efetivamente o salário do ministro do Supremo, ninguém sabe. Mas é o teto o quê? O teto visível, né? Só que esse teto é o céu. É o céu. Esse teto é o céu. E assim, como se fosse um poder à parte. Repito, já falamos aqui sobre isso. Você troca o legislativo se você quiser. Se efetivamente houver uma mobilização da população, você troca. Você troca o executivo. Trocou. Bolsonaro perdeu a eleição. Mas judiciário você não troca. Quem é que vai tirar um ministro? Nunca houve o impeachment do ministro do Supremo. Nem vai haver agora. Ele narra várias manifestações do Gilmar Mendes. Gente, isso é uma vergonha. Ele diz, o Gilmar é uma vergonha para o judiciário brasileiro. E é o sujeito que, o cara respondendo a um processo no Supremo Tribunal Federal, aí faz, ô Gil, você, né? Porque tem essa intimidade. Ô Gil, o que é que eu faço? Eu faço assim, sabe? E depois diz, é engraçado, você já se referiu a isso? No episódio aquele em que ele manda soltar, né? O cliente da mulher dele, né? Isso. Manda soltar e tal. A mulher dele era madrinha do casamento desse cara que tinha sido preso 2 vezes. Ele soltou 2 vezes. E aí, os caras pegaram até uma ligação e disseram, olha, isso aqui, ó, foi o escritório da sua mulher, Sérgio Bermudas, né? No Rio de Janeiro. Ele disse, o casamento não durou nem 6 meses. E aí, isso é um deboche, gente, isso é um assinte. Ou seja, o povinho bobo, este povo brasileiro, nós somos, né? Esse e o cara é uma delícia, você vai se divertir muito. Vai ter raiva, eu tenho, não vou confessar, eu tenho raiva. Agora, vale a pena porque vai às tripas do judiciário brasileiro. E que tripas fedorentas, me perdoe a expressão, viu? É isso, Ricardo. Então, só para finalizar, nas próximas semanas vamos fazer 2 programas com um convidado. Depois vocês vão ver quem é o convidado pela primeira vez, após 70 e tantos programas, a gente vai ter companhia aqui no Semicast. Então, e de peso, dizem, né? Bom, aí eu deixo isso com você. Grande abraço, Ricardo. Um abraço. Tchau.